Olá, tudo bem? Eu também estou muito bem, obrigado por perguntar. Seja bem-vindo ao Poço de Ideias, um lugar onde nós iremos compreender, entender e aprender sobre o que é a criatividade, como retirá-la do lugar mais profundo da nossa alma. Iremos entender como ela funciona, descobrir alguns truques, algumas formas, métodos e maneiras de conseguir ser mais criativo, mais expressivo, mais fluido, de conversar com a humanidade. Eu acho que eu falei meu nome, né? Eu acabei de ver aqui o vídeo aqui, eu não falei meu nome não. Caso você não saiba, eu me chamo Bruno Soares e é um prazer ter você aqui. Para que nós possamos começar a entender sobre o que é a criatividade, precisamos entender um conceito, que é até o conceito deste canal. Precisamos entender que às vezes a criatividade pode ser expressada como se ela fosse um poço, um lugar onde a gente encontra água, um lugar onde a gente encontra vida, um lugar onde a gente encontra tudo que é necessário para a gente bem viver. E para isso, precisamos compreender quando nós vamos caçar Caçar não, vai cavar, tá? Não caça em poço. Acho que deve ser crime caçar poço, porque ele não consegue lutar contra. Quando nós vamos quando nós vamos cavar um poço, é indispensável que a gente saiba o que está fazendo. Não se pode sair por aí cavando buraco à toa. Eu acho que não pode. Se quiser fazer, fica à vontade. É necessário que primeiro a gente saiba onde a gente vai cavar, se tem água ali, se não tem, a quanto eu vou cavar, qual profundidade vai ter pedra, que ferramenta que eu utilizo. É necessário a gente ter um conhecimento prévio das coisas. Da mesma forma com a nossa criatividade. Não adianta simplesmente eu querer criar as coisas. Não é assim que funciona. Talvez você até consiga fazer algumas coisas, mas talvez não vai dar tão certo. Não vai sair tão bem. Então, é necessário que para a gente tenha a criatividade, a gente se baseie nos nossos pontos fortes. Naquilo que faz parte de nós, naquilo que é a nossa essência. Se eu sou bom com matemática, é muito mais fácil para mim fazer piadas sobre matemática. Se eu sou bom com português, da mesma forma eu farei muitas piadas boas utilizando o nosso querido e belo português. Agora, se você não é bom em nada, utilize isso como seu ponto forte e deixe esse nada ser a sua característica, a sua assinatura. E deixando isso claro, esses pontos todos corretos, assim podemos começar a cavar neste grande mistério que é a criatividade. Espero que você possa me acompanhar nessa grande aventura. E talvez uma forma que nos ajude a entender sobre o que é essa criatividade que tantas pessoas falam, que tanto eu já falei nesse vídeo, né, de alguns minutos, já foi tanto falado. Existe uma expressão que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: a criatividade é quando a inteligência resolve sair para brincar. Profundo, né? É quando nós temos um assunto que a gente domina tanto, que a gente tem tanto conhecimento, que a gente consegue brincar com ele. Seja para fazer piadas, seja para fazer alguma coisa que as pessoas vão precisar pensar, tentar raciocinar para conseguir compreender. Alguma coisa que tire o riso das pessoas, alguma coisa que faça as pessoas mudar o humor delas. Claro, precisamos ter uma coisa em mente. Criatividade não é só contar piada, tá? O nome disso é stand-up, né? Tem uma área específica para isso. Criatividade é a gente conseguir criar alguma coisa. Criatividade. A atividade de criar alguma coisa, né? Eu acho. Então, não podemos nos prender somente em piadas, somente em coisas engraçadas. É claro, talvez seja o caminho mais fácil, talvez seja a forma mais legal, né? Mais divertida de fazer as coisas. Porém, este não é o único caminho. E como nós dissemos que a criatividade está ligada à inteligência, que a criatividade é quando a inteligência resolve sair para brincar. Então, podemos entender que quando nós estamos buscando essa inteligência, nós também estamos permitindo que a nossa criatividade apareça. Todas as vezes que eu melhoro minha inteligência, eu melhoro a minha criatividade. E costumam-se separar a inteligência em dois pontos: a inteligência cristalizada e a inteligência fluida. O que são essas inteligências? Elas são totalmente independentes uma da outra. Elas talvez podem se ligar, se ajudar, estarem mutuamente ligadas,
mas elas são independentes. A inteligência cristalizada é todo o conhecimento que nós aprendemos, formamos e solidificamos em nossa memória, em nossa mente, em nossa alma. É aquilo que fica cravado em nós. O fato de nós aprendermos o nosso idioma, de nós aprendermos operações matemáticas, de aprendermos que 2 mais 2 é 4, o fato de tudo aquilo que a gente aprende de forma prática, aquilo que é decorado, isso é a nossa inteligência cristalizada, que foi solidificada, que foi transformada em algo tão firme que é quase impossível a gente retirar. Alguns estudos indicam que essa inteligência, a cristalizada, ela começa desde o nosso nascimento e até a nossa velhice, até a idade de nossa morte, ela é aprimorada. Então, independente de se você tenha 80 anos, talvez você ainda esteja formando essa inteligência. Por outro lado, a inteligência fluida é a inteligência que não precisa de uma base prévia, que não precisa de um conhecimento anterior. É quando você olha para um problema e sem praticamente nenhuma experiência anterior, você consegue resolvê-lo. Uma forma muito simples da gente entender é como você olhasse para um quebra-cabeça e somente com alguns raciocínios lógicos você vai deduzindo que não, essa peça é aqui, aquela peça é ali, isso e pronto. Essa inteligência fluida, ela depende bastante dos nossos genes, é possível treinar um pouquinho sim, mas ela vem muito mais da nossa natureza. Talvez a forma como a gente foi criado, talvez a forma como a gente pensa. E existe um pequeno probleminha nela. Conforme nós envelhecemos, ela vai diminuindo. É fácil da gente compreender quando a gente dá qualquer coisa para uma criança. Você dá uma sacola, você faz um desenho bobo, um desenho simples, e essa criança ela começa a criar várias outras coisas. Você pode dar um pedaço de pano para uma criança e ela vai transformar isso numa capa, numa roupa, num escudo, numa armadura, num vestido de boneca, em qualquer outra coisa. E quando nós damos para um adulto, ele vai falar: ah, é um pano, legal, o que você quer que eu faça com isso? Então, essa inteligência fluida, ela se desenvolve muito mais na nossa infância e vai até por volta dos 20 aos 30 anos. Dos 30 aos 40, ela começa a decair. E é quando a nossa inteligência fluida começa a diminuir. Mas não se preocupe, pois nós iremos reforçá-la para que ela diminua um pouquinho por vez. E de uma forma prática, como podemos ser um pouco mais criativos? Para que você já saia desse primeiro vídeo com um pouquinho da experiência sobre o que é a criatividade, sobre uma forma de você conseguir compreender ela talvez de outros aspectos. Então, para que você goste desse vídeo, aqui vai uma dica que um dia eu aprendi na escola. Eu não lembro o ano ao certo, acho que eu estava no ensino médio ou sei lá, não lembro. Mas um dia minha professora de artes, era uma professora substituta, ela chegou na sala, colocou um copo de água sobre a mesa e ela falou pra gente a seguinte frase: aqui tem um copo de água e eu gostaria que vocês criassem uma história. Eu gostaria que vocês criassem uma história explicando como esse copo de água chegou até aqui. Fácil, né? A senhora abriu a porta, trouxe o copo de água e colocou na mesa. Não, ela dizia: não pode ser isso. Vocês têm que criar qualquer outro tipo de história. Pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outro motivo para que esse copo de água tenha chegado até aqui. Esse tipo de exercício nos estimula a tentar pensar de outras formas, a tentar fugir um pouquinho do nosso padrão, do que a gente está confortável. E a criatividade precisa muito disso. Se a gente pensar sempre da mesma forma, a gente não vai conseguir ter essa criatividade, a gente não vai conseguir agir de forma criativa. Sun Tzu, o cara que escreveu Arte da Guerra, ele diz o seguinte: ninguém é considerado sábio por falar que amanhã o sol vai aparecer. Ninguém é considerado forte por levantar o fio de cabelo. Ninguém é considerado criativo por fazer o que todo mundo está fazendo. É necessário fazer alguma coisa diferente. É necessário fugir do padrão, fugir do que todo mundo está pensando,
fugir do que eu estou pensando. Então não podemos ter medo de errar, não podemos ter medo de fazer algo que ninguém está fazendo. Porque é exatamente isso que a gente quer. A gente quer fazer alguma coisa que ninguém mais está fazendo. Se for fazer o que todo mundo está fazendo, copia e cola, que é mais fácil, mais barato, dá menos trabalho, não é? Por esse motivo, como um exercício prático, eu gostaria que você fizesse a seguinte experiência. Imagina que eu estou colocando aqui na sua frente um copo de água. Eu gostaria que você me desse uma explicação sobre como este copo de água chegou até aqui. Pode ser uma história. Eu lembro que quando eu fiz, e já te falo para vocês não copiarem a minha história. Eu lembro que quando eu fiz, eu estava aprendendo sobre a ciência, né, sobre como a chuva é formada e tudo mais. Existem as nuvens, as cúmulos nimbus, as nimbus, eu não lembro o resto. E eu comecei a pegar essa ideia e comecei a transformar. E eu falava que, olha, um dia a nuvem nimbus estava passeando e alegre, sorrindo e cantando. E por algum motivo ela acabou ficando triste. E ela chorou. O choro desta nuvem caiu dentro deste copo. E é por isso que este copo está aqui. Foi, nossa, profundo. O dia que eu escrevi isso, nossa, que incrível, né? Então fica aqui para vocês essa ideia. Seria mais ou menos isso, tá? Então eu gostaria que você pudesse escreve aí no comentário, escreve a sua história. Como o copo de água foi aparecer na sua frente? Talvez alguém tenha vindo correndo, trazendo lá do Himalaia. Ou talvez seja um copo de água mágico que aparece sempre quando alguém sente muita sede. Seria incrível, né? Só um copo de água que sempre, nossa, tô com sede, plum, parecia um copo de água. Seria muito top. Mas acho que, né? Talvez não tenha ainda. Caso alguém tiver com a ideia de criar um copo de água que aparece, eu quero minha parte no lucro. Então, eu gostaria que você contasse a sua história. Escreve aí no comentário sobre como este copo de água apareceu. E esta é uma forma simples da gente conseguir treinar a nossa criatividade, forçando ela a fugir do comum, forçando ela a fugir do padrão, forçando ela a fugir daquilo que a gente sempre pensa ou pensou. Talvez outra forma simples da gente conseguir exercitar um pouquinho dessa criatividade. E talvez nos tempos de agora, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo durante a pandemia, você não vai conseguir utilizar tanto, mas assim que for possível, utilize. Quando você sair, quando você encontrar pessoas, principalmente pessoas que você não conhece, olhe para a pessoa e tente imaginar a vida dela. Tente imaginar qual é o nome dela, tente imaginar quantos anos ela tem, tente imaginar qual é a profissão dela, tente imaginar o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso vai te estimular a ter algumas ideias sobre como são as pessoas. Talvez no começo você vai ver um padrão, você vai achar que todo mundo, toda mulher que apareça ter uns 40 anos, deve se chamar Maria, deve ser merendeira, deve fazer não sei o que, deve ter 2 filhos, deve assistir Big Brother. Mas com o tempo a gente começa a desvincular essas coisas e começa a criar outras formas de pensar sobre as pessoas. Talvez a gente olhe alguém com uma cicatriz, alguma marca, alguma coisa que caracteriza ela, e a gente começa a bolar toda uma história sobre essa pessoa. A gente começa a falar, não, ele era um capitão que estava viajando em alto mar quando uma baleia branca o atacou. Talvez eu tenha roubado isso do Moby Dick. Talvez. Que nós possamos poder exercitar um pouquinho dessa criatividade para que ela não se perca ao longo do tempo. E como eu dizia, com essas duas formas de criatividade, duas formas de inteligência, a cristalizada e a fluida, nós podemos formar aquilo que é a nossa base, aquilo que é a nossa essência, aquilo que nós somos. Podemos formar o nosso eu. Então, que a gente possa começar focando um pouquinho nessa criatividade, nessa inteligência fluida, algo que é um pouco mais fácil, que não precisa de todo um conhecimento prévio, toda uma bagagem anterior. Que nós possamos utilizá-la, aprendê-la e conseguir direcioná-la para onde nós precisamos, para onde nós queremos, para onde ela deve ir. Bom, para o nosso primeiro vídeo é isso que temos planejado. Eu espero muito que você tenha gostado.
E principalmente, preciso muito da ajuda de você, para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que eu me sinta mais animado em gravar outros vídeos também, que acho que talvez não vai durar muito não. Cadê? Eu me comprometo a ajudar o mundo, a humanidade. O mundo precisa de mim. Ou não. E se você gostou do que você viu, se te ajudou, se de alguma forma te auxiliou, eu gostaria que você pudesse deixar o seu curtir aqui ou ali. Eu não sei, é a primeira vez que eu gravo, então eu nunca sei. Então eu aponto pros dois lados aqui. Algum lado eu acertei. Deixe o seu curtir, escreva um comentário para me ajudar. Se puder, compartilhar e faz o que todo mundo já fala, que você já está cansado de ouvir. Muito obrigado. Este foi o Poço de Ideias e espero você logo mais. Tchau, tchau. Biribiripi. Para que nós possamos começar. Quando nós